sobre o tema que aqui nos trouxe. No outro dia, eu dei uma entrevista num jornal e o jornalista começou por dizer: o Sr. Doutor defende a eutanásia porquê? E eu respondi: bom, não, eu não defendo a eutanásia. Eu defendo a despenalização da eutanásia, o que é bastante diferente. E qual é a diferença? O Bloco de Esquerda não faz um projeto e não vai apresentar um projeto para vulgarizar, promover, generalizar o recurso à eutanásia. Nós o que pretendemos é que cada um possa dispor no final de vida de mais uma opção, de mais uma possibilidade, de mais um direito a decidir sobre como quer que a sua vida acabe. E por isso queremos despenalizar a morte assistida. Quando falo em morte assistida, incluo nessa designação as duas modalidades que ela pode ter. A morte assistida, a antecipação da morte, através da administração de uma substância letal pelo próprio suicídio medicamente assistido, ou a administração de uma substância letal por um médico ou um profissional de saúde. Essa modalidade chama-se eutanásia. Portanto, quando falo em morte assistida, estou a falar ao mesmo tempo das duas alternativas. Nós não pretendemos generalizar a eutanásia. E por isso, a primeira preocupação que tivemos no nosso santo projeto foi que definir com muito rigor os requisitos que um cidadão deve preencher para poder requerer e recorrer à morte assistida. E definimos 4 tipos de requisitos: um diagnóstico, um prognóstico, um estado clínico e um estado de consciência. O diagnóstico refere-se a qualquer lesão definitiva ou doença irreversível graves. Portanto, não é qualquer lesão nem qualquer doença que permite esse recurso. Tem que ser situações clínicas graves e irreversíveis. Em segundo lugar, um prognóstico. E o prognóstico é da doença incurável, da doença fatal. Portanto, mais uma vez, não é uma qualquer doença. É uma situação clínica ou uma lesão para a qual a medicina não tenha recursos, soluções. E uma situação clínica dominada por um quadro de intenso sofrimento. Sofrimento que não é apenas dor física, é sofrimento no sentido mais geral, que inclui também naturalmente a dor física. E um sofrimento para o qual a medicina não tenha solução, não tenha forma de o diminuir, pelo menos para que ela não se torne insuportável para o doente. E finalmente, um estado mental. E o que é que nós pretendemos dizer com isto? Primeiro, como o João já referiu, tem que se tratar de um adulto que esteja em condições de forma esclarecida, de forma inteiramente livre, apercebendo-se claramente do sentido do que está a dizer, possa dirigir-se a um médico e requerer a morte assistida. Portanto, nós excluímos não só as crianças, os menores, como também aqueles que eventualmente sejam portadores de qualquer tipo de doença mental. Muita gente tem especulado sobre o que se passa noutros países da Europa. E nós sabemos o que é que se passa nesses países. Mas isso não irá passar-se em Portugal. Porque nós, no projeto que fizemos, tivemos o cuidado de excluir explicitamente as crianças e os doentes mentais. Excluímos as crianças por uma razão simples, sabendo, como o Zé Manuel Pereira também já disse, que as crianças sofrem tanto ou mais que os adultos. E sabendo também que os pais dessas crianças sofrem imenso. Mas se nós
desenvolvemos uma lei que diz que para ser realizada a morte assistida há uma condição essencial, que é ser o doente a exprimir a vontade de o fazer. Não podemos pedir a uma criança que não sabe sequer o que é a morte que exprime essa vontade. Uma criança na sua estrutura de crescimento normal, só muito tardiamente é que percebe o que é a morte. Quando nós perguntamos a uma criança o que é a morte, ou ela não sabe responder, ou responde conforme lhe ensinaram. Bem, a morte é ficarmos sentadinhos numa estrela, a morte é ir para o céu, a morte é ir para junto do avô. Quer dizer, a criança não sabe exatamente o que é morrer. E nós não podemos aceitar como livre, esclarecida e séria uma vontade manifestada num tão grande grau de ignorância. Ou mesmo com o doente mental. Nós não podemos querer que a afirmação, a explicitação da vontade seja livre e responsável e aceitarmos que uma pessoa com perturbação do seu raciocínio, do seu comportamento, da sua personalidade, esteja em condições de exprimir livremente essa vontade. E, portanto, são estes os quatro requisitos: um diagnóstico, um prognóstico, um estado clínico e um estado mental. Nós tivemos que construir um projeto a partir de nada. Isto não se faz em Portugal e, portanto, nós construímos, desenhámos um modelo de morte assistida. E no nosso modelo, como é que se processa, qual é o procedimento que nós sugerimos e propomos no nosso projeto de lei? Bom, quem achar que tem condições para requerer a morte assistida, escolhe um médico. O médico não tem que ser o seu médico assistente, nem o seu médico de família, é o médico que ele escolher. O papel desse médico é verificar se todos aqueles requisitos que eu falei estão presentes na figura daquele doente. Se o doente tem aqui aquele diagnóstico, aquele prognóstico, aquele estado clínico, aquela situação, aquele estado mental. É isso que ele tem que fazer. Mas tem que fazer uma outra coisa muito importante. É esclarecer devidamente e completamente o doente sobre a sua situação clínica, sobre os tratamentos que estão ou não estão disponíveis e sobre o prognóstico da sua situação. Ou seja, por um lado o médico verifica se o doente reúne naquelas condições e por outro lado esclarece até ao fim com o doente para confirmar que o doente de forma esclarecida, séria, percebe o que está a requerer e se considera que o seu estado de saúde é, digamos, suscetível de continuar o processo como sendo a antecipação da sua morte. Se o médico considerar que o doente tem essas condições, preenche esses requisitos, é obrigado a ouvir a opinião de um segundo médico. Neste caso, já um médico especialista da especialidade que a doença corresponder, no caso concreto de cada doente. E o médico especialista faz o mesmo, verifica os requisitos, fala com o doente, ouve a opinião do doente, para que não haja nenhuma dúvida de que o doente tem vontade de requerer e recorrer à morte assistida. Se houver alguma dúvida sobre o estado mental da pessoa, se houver alguma dúvida sobre se sim ou não a expressão da vontade é inteiramente livre, se alguma dessas dúvidas existir, é obrigatória a consulta de um terceiro médico, um médico psiquiatra, exatamente para esclarecer se o cidadão em causa está, do ponto de vista mental, numa situação de normalidade e se a sua vontade é expressa de uma forma inteiramente livre, sem qualquer manipulação ou instrumentalização, seja por quem for. Se os três médicos derem um parecer positivo, o primeiro médico, portanto o médico que é o responsável pela condução do processo, esclarece
esclarece com o doente como é que ele quer que se processe a antecipação da sua morte. Seja o médico ou o profissional de saúde a administrar a substância letal, ou se o próprio prefere ser um quadro do suicídio medicamente assistido. Se o próprio pretende que seja ele a auto-administrar a substância letal. Esse procedimento pode ser feito no hospital, é o mais natural, mas também poderá ser feito em casa do doente, se a casa do doente tiver condições para isso e se a equipa médica e profissionais de saúde assim o entenderem. Portanto, foi este o processo que nós imaginámos, que nós construímos, naturalmente tendo em conta as experiências de outros países e tendo em conta a realidade dos serviços de saúde em Portugal. É um processo que pode ser melhorado, pensamos nós. O projeto apenas define as grandes linhas gerais de todo este procedimento. Há certamente questões que poderão ser introduzidas no projeto de lei que poderão melhorar, mas há uma questão com a qual eu gostava de terminar e que é absolutamente capital em toda esta discussão. Como perceberam do que eu disse, nós consideramos que compete ao médico o conjunto de procedimentos relacionados com a morte assistida. Médico ou profissionais de saúde, se forem coordenados, orientados por um médico. Há quem conteste que seja um médico, dizendo que isso põe a decisão nas mãos do médico. Ora bem, nós contestamos esta ideia. No nosso projeto há duas coisas que estão claríssimas. Em primeiro lugar, quem decide é sempre o doente, é sempre o cidadão, é sempre a pessoa. Não é um amigo, não é um familiar, não é o médico, não é o padre, não é o vizinho, não é ninguém, é o próprio. E o médico, antecipar a morte de um doente, não está a decidir sobre essa antecipação. Está a executar, a realizar, a praticar um ato médico. E, portanto, nós contestamos que o facto de ser um médico esteja a atribuir aos médicos a responsabilidade de decidirem sobre a antecipação da morte, seja de quem for. Quem decide é exclusivamente o doente. E achamos que deve ser um médico por uma segunda ou outra razão. Quem em Portugal é que pode fazer um diagnóstico? Quem em Portugal é que pode fazer um prognóstico? Quem em Portugal é que pode avaliar o estado clínico de um doente? Os sintomas de um doente, os sinais de uma doença? Quem é que em Portugal pode avaliar o estado mental de um cidadão? Eu não conheço outro profissional que não seja um médico. E, portanto, se nós excluímos os médicos deste procedimento, nem que seja para deixá-los ouvir dizer mal quem defende a morte assistida, mesmo que fosse esse um argumento tão frágil como este, mas era seguramente um grande alívio nesta discussão. Mas não vale, porque na realidade não é possível imaginar, como não há em nenhum outro país do mundo, estes procedimentos relacionados com a morte assistida feita, praticados por pessoas que não sejam licenciadas em medicina, que não sejam médicos, ou profissionais de saúde, enfermeiros, nomeadamente, sob a orientação do médico. Aliás, a gente pode perguntar, mas haverá alguém em melhores condições que o médico para praticar a morte assistida a pedido de um doente? E se há, digam lá quem é. É que essa quer. Quer dizer, não basta dizer que, na minha opinião, eu até estou de acordo. Muita gente diz isto. Eu até estou de acordo com a morte assistida. Mas desde que não seja um médico. Bem, a maior parte dos médicos é o que se diz, não é? Mas, então quem é? Quem é? Eu não estou a ver ninguém. Há quem diga
Bem, o médico faz, se o juiz mandar. E a gente pergunta, mas vamos chamar um juiz a decidir sobre o que o médico faz ou deixa de fazer? Mas a gente, quando o médico nos diz, olha, lamento muito, mas tenho que tirar 2 metros do intestino, a gente não vai ao juiz da comarca perguntar se o juiz está de acordo ou não está, não é? E, portanto, quer dizer, a introdução de um elemento como um juiz, isso sim, é que era de substituir não apenas o médico, mas o próprio doente na decisão de antecipar a sua morte. Ou seja, seria mais ou menos assim. Cada um doente diz, eu quero. O médico dirá, sim senhor, você quer, eu acho que você pode. E depois iam ao juiz decidir se era verdade ou não, o que um queria e que o outro dizia que podia. Isto não pode ser assim. Não há, na medicina, não há na relação entre o médico e o doente a possibilidade de introduzir uma outra figura, nomeadamente de um juiz, que se venha substituir à vontade de um e ou à avaliação clínica do outro. Para terminar, dizer-vos o seguinte. Há hoje, assumido pela Ordem dos Médicos, um conjunto de situações em que os médicos deixam o doente morrer. Essas 6 razões, 6 motivos, 6 situações fazem parte dos regulamentos internos da Ordem dos Médicos. São aquelas situações mais dramáticas, mais drásticas, mais definitivas, mais fim de linha, em que já não há nada a fazer. E, portanto, o médico ou suspende a terapêutica que está a fazer, ou não inicia novas terapêuticas e